Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, sob inspiração divina. Glórias ao nome de Jesus. Saudação também é para você que está conosco online, você que vai depois participar desse culto, né, que vai ficar gravado aí. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? De toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção da igreja é que mesmo sem ter necessidade de estar jejuando diante do Senhor, orando, Jesus nos dá um exemplo extraordinário. O Senhor, seu Santo Espírito, leva-o para o deserto com o objetivo de ser tentado pelo diabo. E a lição que nos dá é que o Senhor Jesus nos mostra a necessidade que nós temos de estarmos conectados com o Pai Eterno em todo o tempo. Irmãos, quando essa conexão ela tem algum problema, o problema é nosso. Não foi um problema da rede celestial. Não, foi um problema nosso. Nós criamos alguma coisa, porque em Cristo Jesus nós temos a garantia de que o Senhor nos torna templos do seu Santo Espírito. Então Ele passa a habitar em nós. Então essa conexão, essa presença, ela é contínua, ela precisa ser crescente. Ou seja, nós estamos nas mãos do Senhor, estamos disponíveis para Ele durante todo o tempo. Não apenas em alguns dias, não apenas em alguns momentos especiais, mas a nossa necessidade é de estar diante dEle em todo o tempo. E esse diante dEle, o que significa? Significa estar em submissão. Significa também o quê? Que quer dizer o quê? Obediência. Estou submisso, sou obediente ao Senhor. Permito o seu agir. E não somente permito, mas aceito. Porque através do seu agir, Ele nos mostra que precisa ser transformado. Irmãos, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, o homem, Ele foi perfeito em tudo. Então essa necessidade de estar em comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus, ela somente ocorre por meio da palavra, da oração e do jejum. Essa comunhão com Deus. Como é que vai estar em comunhão com Deus se não vai usar essa palavra? Se não vai aplicar essa palavra no dia a dia? Então não podemos deixar de ressaltar que não existe ninguém imune à tentação. E Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, de uma maneira muito maior do que qualquer ser humano, do que qualquer um de nós pode ser. E Ele resistiu à tentação.
E nós sabemos que o texto bíblico diz que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Então o que é que nós podemos dizer aqui? A resposta não é negar a tentação, mas enfrentá-la utilizando as mesmas armas que Jesus utilizou para enfrentar o inimigo da nossa vida. As mesmas armas: jejum, a oração e a palavra de Deus. Agora, eu tenho sempre falado muito sobre a palavra, mas antes disso, deixe-me citar alguns motivos pelos quais Jesus venceu a tentação. Primeiro, por seu caráter santo. Segundo, por sua resoluta e determinada resistência. Terceiro, porque conhecia a palavra de Deus. Porque conhecia a palavra de Deus. A Escritura nos ensina lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, igreja, o texto bíblico nos dá a receita para que possamos resistir à tentação. Qual é? Resistir ao diabo. E isso nos mostra que somos preparados, somos fortalecidos e somos capacitados para rejeitar a tentação que venha a gerar pecado na nossa vida. A tentação não é o pecado é ceder à tentação, é alimentar a tentação. E uma vez alimentando a tentação, o que é que vai acontecendo? A pessoa passa a alimentar mais a carne do que o espírito. E não tem nenhum bom. A gente não pode apontar para ninguém: ah, você caiu e eu não vou cair. Não, o Senhor tem misericórdia. Não somos melhores do que ninguém. Não somos acusadores do nosso irmão. Nós temos que o quê? Que amar. É o que a palavra nos ensina. Agora, essa preparação, essa capacitação, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Então o pecado não é ser tentado, mas alimentar a tentação e deixar que a tentação torne-se realidade. Então nós podemos observar que tanto no jardim do Éden, como no deserto, o que foi que Satanás fez? Distorceu o texto bíblico. Ah, irmãos, eu quero chamar a atenção para isso. A distorção do texto bíblico. E a gente tem visto muito isso aí. Muito, todos os dias, todos os momentos, você está vendo aí muita coisa acontecendo. Então essa conexão, que é essa dependência do Senhor, ela precisa estar ativa. Mas com Jesus foi diferente, porque Jesus deu a verdadeira interpretação da palavra. Ali na batalha, ele estava dando a verdadeira interpretação da palavra. Eu não posso dar a interpretação da palavra que eu penso, que eu acho e que eu gostaria que fosse, não. Tem que ser a interpretação que o Espírito Santo nos dá. Então essa dependência do Espírito, essa que eu estou chamando conexão com o Espírito, ela tem que ser contínua, porque uma vez sendo contínua, o Espírito Santo vai estar nos lembrando, vai estar nos mostrando, vai estar nos trazendo a revelação da palavra. Então a gente vai ler a Bíblia: Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito me traga a revelação da Tua palavra. Eu tenho dito a vocês, quando orar, peça discernimento do Espírito. Então isso nos mostra que precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus distorcida deixa de ser a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus distorcida deixa de ser a palavra de Deus. Jesus não cedeu à tentação,
mas ele resistiu ao diabo com a palavra interpretada corretamente. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então diga glórias a Jesus. Então Jesus Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que o sigamos. Jesus não cometeu nenhum pecado, Jesus não cometeu nenhum erro, Jesus não expressou nenhuma palavra de engano, nenhuma mentira, Jesus não expressou nenhuma palavra de dúbio sentido, não. Da sua boca não saiu engano algum. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Meus irmãos, escutem isso. Jesus não foi tentado para provar alguma coisa a Deus. Não. O Senhor já tinha lhe provado. Jesus foi tentado para que todos nós, todos os seres humanos, todos os seres criados na terra, embaixo da terra, no céu, nos mares, onde quer que fosse, soubessem da sua vitória também sobre o pecado. Amém? A vitória sobre a morte e o inferno seria proclamada por ocasião da sua ressurreição. É por isso que na sua ressurreição diz: não, ele veio vitorioso sobre o pecado, a morte e o inferno. Porque sobre o pecado ele já foi vitorioso lá, já foi declarada a sua vitória ali na tentação, ali daqueles 40 dias e 40 noites. Então quando ele ressuscita, ele ressuscitou o quê? Com as chaves da morte e do inferno, porque o pecado ele já tinha vencido. Agora ele mostra que venceu a morte e venceu o inferno. Amém? Aleluia. Então Jesus desmascarou e derrotou Satanás, e por sua vitória também podemos vencer a tentação. Amém? Por quê? Porque estamos em Cristo. E uma vez em Cristo, somos habitação do seu Santo Espírito. E uma vez sendo habitação do seu Santo Espírito, como dissemos agora há pouco, cedemos, aceitamos o seu trabalhar e o seu transformar em nosso ser. Aleluia. Agora, continuamos pecadores? Sim, continuamos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Porque a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47, encontramos a seguinte declaração: assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Aleluia, glória a Deus. Depois de 40 dias de jejum total, Jesus estava fisicamente debilitado, porque estava ali Jesus Cristo, o homem. E na tentação, Satanás tinha a intenção de que Jesus, diante daquele momento, digamos, fisicamente debilitado, ele pudesse ver as coisas materiais como necessárias, mais necessárias do que as coisas espirituais, assim como aconteceu com Eva. Eva foi convencida do que que as coisas materiais seriam mais importantes, aquilo que ela estava vendo. Então Jesus mostra que o espiritual é mais importante do que o material. E o alimento espiritual, ele é o quê? A palavra de Deus interpretada corretamente. O sujeito pode saber a palavra de Deus toda de cor, de Gênesis a Apocalipse. Está na cabeça.
Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que pensa assim: eu quero mudar de vida, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Quero passar pelas águas batismais, que a minha vida vai mudar, que eu vou passar a viver uma nova vida. Você vai passar a viver uma nova vida antes do batismo. Você vai passar a viver uma nova vida a partir do momento que você tem uma experiência real com Cristo. Se você vai para o batismo, para o batistério, sem essa experiência real com Cristo, o que vai acontecer ali vai ser simplesmente um mergulho na água. No batismo nas águas é um simbolismo. Já fomos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Agora estamos sendo batizados, estou sendo batizado nas águas, com uma ordenança, com uma determinação do Senhor. E há um simbolismo, mergulhou, ou seja, morreu para o mundo, ressuscitou, levantou, ressurgiu para uma nova vida. Mas a velha criatura, ela está aqui dentro, tem que ser mortificada, gente. Essa velha criatura, ela vai deixar de existir no momento que a gente estiver face a face com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, ela está querendo se mexer, ela está querendo ressurgir, ela está querendo procurar um motivo para que você haja, para que de uma forma diferente como era antigamente, que se resolve tudo, não resolve nada, só faz complicar. É por isso que a Bíblia diz que ela tem que ser mortificada. Então quando você olha para alguém, assim, mas eu amo, se eu amo, eu estou olhando aquela pessoa que não tem defeito algum, está errado. Nós amamos, mas sabemos que tem defeitos. E os defeitos que a gente tem percepção, a gente tem que fazer o quê? Orar. Não é criticar ou comentar com os outros. Orar. Apresenta diante do Senhor. É fácil demais ver que o cara tem um pequeno defeito, né? O cara tem. E você? E os seus? Então, o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, é que nós não podemos nos esquecer de que o Espírito Santo é aquele que nos concede a interpretação correta da palavra. Aí você vê, o cara pega um texto bíblico, lê aquele texto isolado, aí faz uma interpretação sem ver o contexto. Aí sai o quê? Sai uma heresia. Mas ele leu a palavra, pastor, ele foi lá, ele leu a palavra, eu acompanhei, eu ouvi. Mas a interpretação tem que ser a interpretação correta da palavra. E essa interpretação correta da palavra não é a minha, não é a sua, é aquela que o Senhor nos dá, aquela que o Espírito Santo nos faz perceber, quando nos humilhamos na sua presença, quando nos colocamos disponíveis para o seu agir. Senhor, eu não sou nada, eu não sei nada, eu dependo totalmente do Senhor. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Senhor, os dias são difíceis, os dias são maus, mas o meu olhar tem que estar fixo em Cristo, aleluia. E Ele já foi mais do que vencedor, e nele eu já sou mais do que vencedor. Então, Senhor, sejam quais forem as lutas, eu não vou desistir. Aleluia. Oh, calamarais. E a gente se abala, claro que a gente se abala, nós somos humanos, e daí? Mas não vai ficar a vida inteira abalado. Escolha o que ouvir. O mais difícil é você escolher o que ouvir quando você está entre colegas, entre amigos, no trabalho. Você diz, eu não quero saber desse negócio não. Eu vou chamar você de chato. E daí? Estou nem aí. Aí eu me lembrei agora daquela irmã, né, que disse assim, olha a minha cara de preocupação. Não. Eu vou escolher o que eu quero ouvir. Ó, irmão, eu estou fazendo isso. Posso dizer para você que tem dado um resultado extraordinário. Extraordinário. 350 mensagens, 450 mensagens, pago tudinho. Se sentir que vou ver alguma coisa, vejo alguma coisa. Se vou ter que chutar alguma coisa lá para frente, dou um chutezinho e saio.
Porque a nossa conexão com o Senhor, ela não pode ser prejudicada. E não são poucas as vezes que nós estamos aceitando que haja prejuízo. Porque a gente está vendo, está tudo aí, está aqui a prova, está aqui, ó, isso, ó. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos. Estão entendendo o que eu estou falando? Correta interpretação da palavra de Deus. Aí a gente lembra o quê? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aí o apóstolo João, ele faz uma afirmativa, que está lá, o mundo jaz no maligno, está lá em 1 de João 5,19. Agora, a igreja não são as pessoas, mas o sistema corrupto que domina o mundo, entendeu? Alô? Não são as pessoas, mas o sistema corrupto que domina o mundo. Amém, pastor? É isso. O sistema. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer parte do sistema. Não, faz parte se você quiser. Eu faço parte do sistema divino. E vou conviver com as pessoas, claro. Claro que vou conviver. E a nossa responsabilidade é, através do nosso testemunho, fazer com que essas pessoas sejam alcançadas. Nós não fomos alcançados? Por que os outros também não serão? Alguém não testemunhou para a gente? Alguém não pagou o preço lá atrás? Não jogaram pedra nos crentes lá atrás? Está muito longe não. Aqui no Brasil, quantas vezes? A perseguição, você passava na rua com a Bíblia, pronto, rapaz. Era gritando para lá, outro gritando para cá. Hoje não. Mas a perseguição continua, a batalha continua, a guerra está aí. Amém? Agora, Jesus Cristo também nos ensina que precisamos buscar a Deus, mesmo como o templo do Espírito Santo. E esse buscar a Deus, eu vou repetir, chega de olhar, de fixar o olhar nas dificuldades, porque a solução acontece quando olhamos para o nosso Salvador. Então vamos olhar para cima, vamos dobrar os joelhos. Nunca seremos tão fortes ou poderosos ao ponto de não precisarmos adorar. Adoração, irmãos, o louvor ela tem que ser contínuo na nossa vida, clamando por Deus continuamente. Glórias a Jesus. Senhor, tem misericórdia. Te louvo, te adoro, Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia, glórias sejam dadas. Agora, o poder de pessoas que não adoram nunca é maior do que elas mesmas. O coração que não adora encara os muros de Jericó sozinho. Eita! Vai encarar os muros de Jericó sozinho? Meu irmão, minha irmã, não vá até a sua Jericó antes de procurar primeiro o seu Redentor. Deixe que Ele o faça lembrar da presença dos seus anjos. Deixe que Ele garanta seu poder onipresente, onipotente, onisciente. Ele lhe deu essa promessa: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Jericó pode ser forte, mas Jesus é mais forte. A muralha de Jericó pode ser muito grande, mas Jesus é maior, aleluia. Então deixe que Ele exerça a sua força. O Senhor exerça a sua força na sua vida. Lembre de uma coisa: você é co-herdeiro de Cristo. Então cada atributo de Jesus está à sua disposição. Jesus venceu o pecado, você também pode vencer. O que é que o Senhor diz? Sempre estou citando esse texto, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes,
vos será feito. Permanecer em Cristo. E a palavra dele, corretamente interpretada, permanecer na nossa vida. Então vamos acrescentar isso. Ter a palavra de Deus corretamente interpretada, ativa na minha vida. A pergunta não é se você vencerá, mas quando você vencerá. Deus sempre te concederá forças para enfrentar o pecado. Irmãos, nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Eu posso dizer que todas as nossas batalhas são espirituais. Cada conflito é uma luta não contra o próximo, mas contra Satanás e suas forças malignas. O apóstolo Paulo nos encorajou a permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. E o inimigo não é passivo e não obedece regras. O inimigo não é passivo e não obedece a regras, mas é ativo e enganoso. O que é que a gente pode concluir então? Que ali o Senhor estava ali no deserto quando foi tentado. O Senhor estava nos mostrando que Ele, como homem, Ele conseguiu resistir. Ele está falando comigo, com você hoje, que a presença dEle é real em nosso viver e que nunca seremos desamparados. Uma coisa que não pode existir na nossa mente e no nosso coração é desistir da caminhada com Cristo. Então, não olhe para a esquerda nem para a direita, rapaz. A minha opinião e a tua opinião não vale coisa nenhuma. O que você é, o que você fez, o que eu sou, não vale coisa nenhuma. O mais importante é o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas o Senhor nos ensina: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos estar lembrados disso, igreja. Vamos estar lembrados disso diante das dificuldades, das lutas, das provações, diante das dúvidas, diante das perspectivas. Tudo que tinha que ser feito, o Senhor já fez. O Senhor já fez. Ele já fez todo o sacrifício. Ele pagou o preço. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. E Ele nos garante que com Ele, com Cristo, nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedor não significa ganhar todas que a gente deseja ganhar. Não. Significa que a presença dEle é real, mesmo quando não conseguimos, mesmo quando perdemos. Mas estejamos tranquilos, porque a vitória final já está conquistada, já recebemos. E temos a certeza de que estaremos reinando com o Senhor eternamente na nova Jerusalém celestial. Amém? Vamos ficar de pé.